Gente, que alegria estar aqui em mais um novo episódio do seu Pode Empoderar, o podcast das mulheres empreendedoras e dos negócios de impacto. Toda semana, às terças-feiras, a partir das 19 horas, tem sempre um novo episódio com histórias inspiradoras, com conteúdos atuais e muitas dicas importantes para o seu negócio ser cada vez mais empoderado. E hoje a gente está aqui com uma convidada mega especial, mas eu só vou chamar ela depois que você for aqui embaixo, ó, apertar no curtir e se inscrever no canal, porque não adianta a gente trazer um conteúdo maravilhoso desse e você nem se inscrever no nosso canal, né, poderosa? Lembrando que empreendedora apoia empreendedora. E foi lá? Tá bom. Eles foram lá? Vamos lá! Rejane Torres é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Rejane. Obrigada. Rejane, ela tem 34 anos, é mãe e esposa, formada em recursos humanos, empreendedora há 6 anos. Começou a empreender como maquiadora e hoje é proprietária do espaço Rejane Torres, onde oferece serviços de designer, sobrancelhas, epilação, penteados e maquiagem. Inclusive, ela é a minha maquiadora oficial, né, há alguns anos. Toda vida que eu vou precisar fazer uma maquiagem, eu já digo logo, tem que ser a Rejane, porque só ela sabe me maquiar. E, Rejane, eu tô muito honrada de ter uma profissional como você aqui hoje, como nossa convidada do Pode Empoderar. Que bom, e eu agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. E é isso, a gente já tem essa parceria, né, na vida mesmo. E eu só tenho a agradecer por ter me convidado. A gente se conhece, poderosas, desde a adolescência. Eu era uma menina de igreja, eu sou uma menina de igreja até hoje, singela, doce e pura. E a gente frequentava a mesma comunidade. A Rejane é do Ministério de Música, né, Rejane? Isso, hoje eu sou do Ministério de Música. E a mulher é cheia de talentos, meu povo. Tô dizendo que vai ser boa a história hoje aqui. Rejane, vamos começar? Eu queria começar para que as poderosas pudessem te contar. Todo mundo tem uma jornada, todo mundo tem uma história. E eu queria que você começasse compartilhando um pouco aqui com as poderosas, assim, como foi um pouco da tua infância, da tua adolescência, quais foram esses pontos que foram mais marcantes para você enquanto você crescia? Assim, vamos lá, né, vou tentar resumir. Mas foi normal, né, eu sou de uma família pai e mãe, e 2 irmãs e um irmão. Né? A minha irmã mais velha, ela não foi criada ali com a gente, né? Foi criada pela minha avó materna, né? A gente conviveu ali até uma certa idade quando a gente saiu da casa dessa minha avó. E aí foi uma infância normal, a minha família, assim, minha mãe sempre foi do lar, né? Sempre cuidou dos filhos, não teve profissão. E o meu pai sempre foi autônomo, né? Sempre lutou para trazer, sustentar a família e tudo. E a gente teve uma vida, eu não vou dizer tão difícil. A história da minha mãe para trás já foi bem mais difícil mesmo, de passar necessidade. A gente sempre teve o básico. Graças a Deus, a gente sempre teve o básico, né? Sempre estudei escola pública. Eu sou a mais nova, né? Eu sou a caçula. E assim, eu não vou dizer que foi difícil, né? Pelo menos não pra mim, que já nasci ali numa fase em que... Nas vacas gordas. Digamos assim, as maiores dificuldades já tinham passado, né? Tive padrinhos, né? Meus padrinhos de batismo. Aliás, quando eu nasci, eu não lembro. Quando eu nasci mesmo, meus pais passavam por uma situação bem mais difícil, que eu não lembro. Mas minha mãe conta que os meus padrinhos de batismo, eles me deram tudo. Que foi na época que eles não podiam dar. Então, assim, enxoval, ela me ajudava, me dava roupa, me dava tudo. Então, assim, eu fui, digamos que uma privilegiada, assim, na história, né? Então, graças a Deus, né, estudei, como eu disse, escola pública lá no bairro, né, sempre fui assim, a minha mãe sempre teve muito cuidado, eu nunca fui muito de estar assim na rua, né, quando eu ia pra rua era porque eu fugia escondido, quando eu voltava, né, enfim, levava surra, né, vou contar os detalhes. E aí a gente veio morar com a família do meu pai, assim, vizinho, né, a minha avó paterna cedeu um parte da casa dela pra gente, que a gente mora até hoje. E foi isso, né? Eu fui crescendo, aí criança ainda me engajei na igreja, né?
Comecei na liturgia infantil lá, da capela, lá próxima. Sempre gostou de cantar? Sempre, né? E aí fui me entrosando com as pessoas da igreja, fui fazendo amigos. E assim, desde muito cedo eu sempre fui muito ativa. Em tudo aquilo que eu me envolvia, eu sempre fui muito ativa. E se eu me sentia bem, eu sempre levava com muita responsabilidade, né? E aí foi. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Graças a Deus foi muito tranquilo. Eu nunca fui assim, nunca fui danada de dar dor de cabeça para os meus pais, sabe? Casei algumas aulas, mas nada assim demais. Os momentos marcantes, assim, que são coisas que tu viveu ou presenciou, que tu até hoje tem na memória, traz na memória. Teve muitos momentos marcantes, pode compartilhar algum momento desse comigo? Assim, teve dificuldades, né, na época quando eu era... Eu sou péssima de lembrar, assim, que idade eu tinha, que ano foi, não vou lembrar, mas quando eu era bem mais nova, né, quando a gente já morava nessa casa, meus pais tiveram um período de crise, a minha mãe enfrentou depressão, né, nesse período, por conta do relacionamento deles, né, que passou por fases complicadas. E eu lembro que eu era criança, mas eu já entendia muito. E, assim, foi uma fase que me amadureceu de forma forçada, né, assim, porque eu sofria muito em ver o sofrimento da minha mãe. Eu sei. Até hoje, quando eu escuto o choro da minha mãe, eu lembro daquela época, porque era uma época que ela chorava muito, né, por conta... Ela realmente ficou bem desestabilizada, chegou a tomar antidepressivo e tudo. Então, assim, foi uma coisa que na época eu lembro, marcou muito, assim, a minha infância, pré-adolescência, né? Hoje, graças a Deus, ela tá bem, né? O que ajudou ela foi a igreja, né? O grupo de oração, que ela conseguiu sair da depressão e tudo. E, assim, no mais, eu acho, assim, que da minha infância só tem mais coisas boas mesmo, sabe? Muito simples, eu nunca tive luxo, eu nunca tive... Tipo, às vezes eu converso até com meu marido que ele fala sobre... A gente teve uma história bem diferente. Tipo, essa semana mesmo a gente tava conversando sobre isso. Que ele teve quarto, ele teve cama e eu nunca tive. Porque às vezes a minha filha cobra, né? A minha filha, como criança, às vezes cobra algumas coisas da gente. E pra mim foi coisas que não fizeram tanta diferença porque eu não tive. E nem tenho problema de não ter tido. Hoje não tenho nenhum problema. Então assim, a gente era casa pequena... Né? Eu lembro que lá na casa da minha mãe só tinha um quarto, que era dos meus pais. Então, eu e a minha irmã dormia na sala de rede e meu irmão dormia na cozinha. E a nossa vida foi essa, a gente cresceu assim. Eu também dormia de rede na sala quando eu era pequena. Tudo bem, entendeu? Como eu disse, graças a Deus não faltou, eu não cheguei a passar necessidade, não cheguei, sabe? Mas também não tinha luxo, tipo, o dia que meu pai chegava com... Meu sonho até hoje, às vezes eu comprar, satisfazer a minha criança, que é aquele chambinho, né? Aquele coraçãozinho, porque na minha infância era uma coisa que eu queria muito e meu pai não podia dar. Quando ele conseguia, muito raro, ele chegava com uma bandejinha assim, que pra gente era uma festa, Era, né? O ouro, né? Era o auge. Então, mas eu sou muito grata, sabe, por tudo, pelo esforço dos meus pais, que fizeram, assim, na limitação deles o possível. O melhor que eles puderam, o melhor que né? eles puderam fazer para que a gente se criasse, para dar, principalmente, valores, né? Você foi uma jovem, eu me lembro de você no movimento da igreja, que era muito, assim... tinha muitas amizades, estava em muitos meios, você era muito ativa Sim. nas suas ações. E você é uma mulher preta, é uma mulher periférica, você cursou sua faculdade, você fez o seu caminho dentro da igreja, fez suas amizades, e eu queria saber se o fato de você ser uma mulher preta e periférica teve algum impacto na sua vida, e se esses impactos foram positivos ou negativos. Olha... Eu não considero... Claro, quem é negro e quem tem cabelo como o nosso, né? Eu acho que eu sofri mais preconceito, principalmente na infância, mais por causa do cabelo do que pela cor da minha pele. Eu sofria mais por causa do cabelo. Principalmente porque naquela época, não é como é hoje, né? Hoje em dia o cabelo cacheado é muito valorizado, né? Hoje a gente tem produto, hoje tem técnicas para cuidar, e antigamente não. A pobre da minha mãe não sabia...
o que fazer, né? O que fazer? Meu cabelo. Não sabia o que fazer. Então, assim, eu, né, tinha essas dificuldades. Mas, assim, eu não considero, sabe, que a questão da minha cor e do... Enfim, eu acho que... Até porque, como, por exemplo, eu estudei o meu ensino fundamental todo em uma única escola, que foi no Almeida Monte, que era lá no bairro. E, assim, a maioria das meninas tinham mais meninas brancas do que meninas negras, né? E assim, graças a Deus, eu nunca tive problema, assim. Eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas e eu sempre fui muito seletiva. Tipo assim, eu sempre fui, sala de aula principalmente, sabe, começo de ano, eu sempre fui aquela de analisar primeiro para depois escolher as pessoas de quem eu queria me aproximar. Então, quando eu percebi que aquela pessoa não batia comigo ou que ela poderia não ter muita coisa legal, assim, para me oferecer, no sentido positivo mesmo, né? Eu sempre me juntava com aquelas pessoas que eu sentia que era recíproco, tinha carinho. Então, assim, eu não tive, sabe, tantos problemas com relação a isso. Não, claro, o preconceito sempre existiu. Mas eu sempre levei tão de boa que eu acho que não me atingiu, sabe? Não me atingiu. É como eu disse, a questão por exemplo, os meus pais, né? Minha mãe é negra, inclusive mais escura que eu, né? O meu pai já é mais ali, um pouco mais claro, né? Então, assim, a minha família, como eu disse, as oportunidades dos meus pais foram bem limitadas, porque as minhas duas avós, né, tiveram histórias muito difíceis. As duas criaram muitos filhos sozinhas, né? A mãe da minha mãe, porque o meu avô saiu para comprar um cigarro e nunca mais voltou. E a do meu pai, o meu avô faleceu muito jovem, quando os filhos ainda eram todos pequenos. Barra, né? Então, assim, todas sofreram muito, os filhos passaram necessidade, né? Enfim, principalmente naquela época, né? Que a questão de possibilidades era bem mais restrita. Interessante que você vem de uma história aí familiar, onde mulheres criaram seus filhos sozinhas, e você vem e quebra esse ciclo, né, Regiane? Eu acho que, às vezes, nossos pais viveram histórias, nossos antecedentes viveram histórias, e muitas vezes, quando chega na vida adulta, isso reflete. A gente fica repetindo o ciclo, é difícil quebrar os ciclos. Sim. E aí a minha próxima pergunta tem a ver com isso, né? Que é, hoje você tem uma família estruturada, você tem seu esposo, você tem sua filha, e eu queria saber assim, se você ter tido pai e mãe dentro de casa, mesmo com as limitações, mesmo com tudo, mas se isso faz diferença no seu relacionamento de hoje. Pro bem ou pro mal, porque eu acho que a gente aprende com as coisas ruins e com as coisas boas, né? Mas se isso faz diferença no seu relacionamento hoje. Total, com certeza. Porque assim, como eu disse, enfrentei esse trauma, né? De ver o relacionamento dos meus pais em períodos difíceis e a minha mãe sofria muito, né? E assim, esse sofrimento da minha mãe me causou muito trauma. E eu sofria muito de ver ela sofrendo, né? Mas eu lembro que o maior medo da minha vida, da minha infância, era que meus pais se separassem. Por mais que eles vivessem em pé de guerra, mas se eu pensasse, assim, tipo, dos meus pais separados, meu pai sair de casa, pra mim, era tipo assim, era perder tudo na minha vida. Entendeu? Então, aos trancos e barrancos eles seguiram, né? Graças a Deus estão juntos até hoje as coisas melhoraram e tudo. Mas eu sempre amei, assim, a minha família, porque o meu pai tem os defeitos dele, mas é o meu pai, é a figura do meu pai, é aquele que eu relevo mesmo todos os defeitos, as falhas, porque eu tenho muita gratidão, porque mesmo em meio a todas as falhas, enfim, que não cabe aqui, ele sempre lutou muito. Meu pai é um homem muito trabalhador, sempre lutou muito para não deixar faltar pra gente, né? E, claro, eu também considero muito a história dele, como eu disse. Um dia desse mesmo eu estava conversando com a minha avó, a mãe dele, né? E a minha avó contando o quanto ele sofreu na infância, porque ele era um dos mais velhos na época.
meu avô faleceu, ela tinha que cuidar um monte de filho, e ele sofreu muito, ele não teve, sabe? Ele teve que lutar para trabalhar, para ajudar minha avó a botar comida em casa. Então, assim, hoje eu vejo muito isso. A história dele também, se tem algo que ele não conseguiu dar pra gente, no sentido do carinho, do afeto, é porque ele também não recebeu. Entendeu? Eu acho muito legal essa questão, assim, de você entender, né, a empatia mesmo. Hoje eu né? entendo. Nem sempre foi assim. Mas é isso que eu ia dizer. Mas é difícil quando, em certos níveis de maturidade da gente, a gente sofre muito e gera muitas vezes revoltas. Mas ainda bem que o perdão tá aí, né? Pronto, é exatamente sobre isso que eu ia falar. Por que isso não me afetou? Porque eu passei por um processo de cura espiritual, entendeu? Até um certo ponto da minha vida, era muito difícil entender e aceitar algumas coisas, mas eu passei por um processo de cura, realmente, e liberei principalmente a questão do perdão. Então, assim, não me afetou, pelo contrário, né? Sempre que o que eu pedi muito a Deus foi a graça de construir uma família, e uma família alicerçada, entendeu? Uma família forte, uma família... E graças a Deus, Deus ouviu, né? Hoje Deus tem me honrado com essa graça. E legal, assim, também, Regina, porque aí vem toda essa história da Rejane e chega na Rejane profissional, né? Na Rejane mulher, na Rejane profissional, na Rejane mãe, na Rejane esposa e na Rejane fiel. Eu acho que isso é um exemplo muito grande que eu tenho de você, né? Você é uma pessoa que você vive no mundo atual, você é uma pessoa que se adapta à realidade, mas que você mantém firme sua fé. Sim. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu percebo nos meus atendimentos que tem muitos negócios, mas quando o dono do negócio ele tem muito forte essa bandeira da fé, independente da religião, sim, a gente percebe acontecer coisas inacreditáveis nos negócios. E aí, assim, okay, tu acha que essa tua proximidade com Deus, essa tua presença constante, essa tua busca constante por estar em Deus, tem influência no teu negócio? Total. Não só nos negócios, mas em tudo, sabe? Eu acho, assim, que o que eu sou hoje... Eu não sei, eu sempre quando eu tô em adoração, sabe? Quando eu tô em momento de oração, eu sempre digo pra Deus, onde estaria eu se não fosse o teu amor, né? É uma coisa que me marca muito, porque a minha história é isso. É verdade. Entendeu? Eu teria tudo, sei lá, eu penso às vezes, pensando nas possibilidades. Mas tudo que eu sou hoje é graças a minha história com Deus. Aquilo que Deus fez, resgatou, as oportunidades, as pessoas, os dons, né? Porque realmente eu sou, não vou dizer quantos anos eu tenho já falou a minha idade, né? Já está entregue. Mas assim, eu comecei na igreja, aí comecei cantando. E assim, quantas pessoas maravilhosas eu conheci. E as pessoas são o que fazem a nossa história. São através de pessoas que a gente vai tendo referência, influência. Enfim, então assim, aquela história de dizer que... Aquele ditado que diz, né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Pra mim é a mais pura verdade. Se você se relaciona com pessoas que te levam pra frente, que tem um caminho bom pra te apontar, sucesso. Se não, a probabilidade é bem diferente, entendeu? Então, assim, total, meu negócio hoje, inclusive, eu comecei o negócio realmente por uma voz de Deus. Porque eu nunca pensei, na verdade, em empreender antes, né? Eu tinha muito medo, eu não me achava capaz. Então, quando eu comecei a pensar em empreender, eu tinha muito medo e dúvida. E eu pedia para Deus me dar uma resposta. E eu lembro que um dia, eu estava no retiro de carnaval, né? E 2 pessoas vieram impor as mãos sobre mim, rezar sobre mim. E eu estava justamente nesse processo, pedindo essa resposta, só que ninguém sabia. E uma das pessoas que rezava por mim, ela proclamou que Deus diz que está abençoando o teu projeto. Vai em frente. Então, assim, para mim não restou nenhuma dúvida. Foi a partir dessa resposta que eu disse, tá bom. Então, se Deus está abençoando e ele me deu a resposta que eu queria, foi a partir daí que eu decidi.
Muito legal. Mas antes de você decidir abrir o negócio, né, mesmo, propriamente dito, a loja física, né, o espaço físico lá, você foi maquiadora, né? Antes de ser maquiadora, você já trabalhou no mercado formal, Sim, carteira assinada e tal. Então, como foi essa experiência e como foi que daí você virou maquiadora? Como foi que surgiu essa história de maquiagem? É assim, né? Eu estudei, né? Graças a Deus, meus pais puderam me dar isso mesmo, que na escola pública estudei. Concluí o ensino médio no Liceu do Ceará. Eu também! Né? Eu sei. Aí, Liceu do Ceará. Hashtag, melhor escola pública de Fortaleza. Aí estudei no Liceu, terminei o ensino médio. E aí fiquei, né? E aí? O que farei da vida, né? Porque eu precisava trabalhar. Porque meus pais, tipo assim, meu pai colocava, minha mãe, como eu disse, minha mãe não tinha renda, não teve renda, e meu pai colocava o básico. O de comer, a roupinha do fim do ano, as passagens para ir pra escola, né? Quando eu comecei a estudar no liceu, eu tinha que ir de ônibus, um dinheirinho ali pro lanche, só. E é isso. E quando a gente cresce, né, adolescência, vai entrando na fase adulta, a gente quer, né, um dinheirinho pra sair, pra comprar uma roupa, enfim, as nossas necessidades. Então, eu tinha que trabalhar. Aí eu pensei também, questão de faculdade, né? Eu digo, na época ainda era vestibular comum, né? O UFC e o UES, cheguei a tentar algumas vezes e tudo. E aí fui pro mercado de trabalho. Quando eu estava ainda terminando o meu terceiro ano, uma amiga me indicou para uma empresa para trabalhar como estagiária. Aí eu ainda estudava e trabalhava meio período nessa empresa no estoque da Lobiju. Lobiju. Que foi onde começou a minha vida profissional. Aí eu comecei lá como estagiária no estoque. Aí, nesse mesmo ano, eu concluí o ensino médio. E aí foi chegando fim de ano, né? Loja, centro e tudo. E aí eles gostaram muito do meu trabalho e tudo. Eu sempre fui muito responsável. Aí eles me ofereceram uma vaga efetiva, só que na loja. Pra ser aquilo que eu disse que eu nunca queria. Vendedora. Gente, deixa eu só falar abre aspas. Eu sempre fui uma ótima vendedora, só que eu não me via vendedora. E eu sempre tive facilidade de convencer as pessoas sobre aquilo que aquela visão que eu estava defendendo, mas eu dizia assim, eu não nasci pra vender, eu nasci pra comprar. Olha, querendo ser dondoca sem poder, a pessoa. Aí, e a gente às vezes tem muito preconceito com o vendedor. Eu digo pras meninas nas minhas poderosas, gente, eu nunca vi uma mãe, porque a gente quer o melhor pro nosso filho, né? Quando a gente é mãe. Eu nunca vi uma mãe dizendo assim, o meu sonho é quando meu filho crescer, ele seja um vendedor. A gente quer que o filho seja médico, engenheiro, mas vendedor a gente já associa a coisa ruim, negativa. Só que não, gente. As pessoas mais ricas que a gente geralmente conhece são as que vendem melhor. A gente tem os grandes players de empreendedorismo do mercado brasileiro, são grandes vendedores. Por isso que eles chegaram lá. Sim. E às vezes a gente tem um negócio, a gente tem muito amor àquele produto ou àquele serviço que a gente presta e não cuida de aprender a vender. Meu povo, se acorde. Empreendedor bom é vendedor bom. Porque se você não foca em venda, você não tem um empreendedorismo, você tem um hobby. Mas vamos lá. Fui ser o que eu não queria ser, vendedora. Então, aí eu pensei, né? Não é isso que eu quero, mas eu pensei, eu preciso trabalhar. E outra, se não der certo, vai valer a experiência, então vamos, né? Aí eu comecei no mês de dezembro. Que isso, gente, há muito tempo atrás, não vou lembrar o ano. Que na época que só tinha o centro, o Norte Shopping e o Guatemi. Então o centro bombava, né? Aí eu comecei já no período de fim de ano. Nossa, muito movimento. A gente tinha dias que eu ia almoçar 4 horas da tarde, mas fui indo, trabalhando, gostando. Aí, com pouco tempo depois que eu tava... Só que assim, eu não gostava de fato de vender, mas tava lá, me esforçava, né? Sempre tive muita responsabilidade e eu sempre me destaquei pela minha proatividade. Eu sempre fui daquelas que se eu tô num ambiente, eu tô sempre observando o que eu posso fazer.
Se eu vejo que tá precisando de ajuda para fazer alguma coisa, eu não sou daquela que fica lá à toa, sabe? Eu quero ajudar, eu quero contribuir, às vezes eu tomo a frente. É natural, é da minha personalidade. Então, com pouco tempo depois, eles me convidaram, fizeram o convite para eu ser gerente de loja. Aí aceitei, claro, né? Aí fui para uma loja nova que abriu, né? Uma loja melhor, já num design melhor, né? A empresa também estava passando por uma transição e tudo. Fui assumir a liderança dessa loja. Era uma loja mais conceito na época e tudo. E fui, né? Aí comecei a formar equipe. Então, assim, eu fazia de tudo. E aí foi esse meu primeiro emprego. Eu fiquei 5 anos lá. Foi uma escola de vida pra mim. Porque eu aprendi muita coisa, sabe? E aprendi, assim, na marra. Que CLT é muito importante. Com eu sou adepta do empreendedorismo, de fato. Mas, Regiane, você passar pela CLT, você precisa aprender um pouco, né? E assim, eu tenho uma máxima que eu digo, poxa, quando você for para a CLT, se for necessário realmente você ir, vá, mas já fixe na sua mente uma data de sair. Entendendo que aquilo ali, aquele momento de CLT, é só uma fase. Mas é uma fase onde você aprende muito. Mesmo que se você... mas onde eu trabalho é muito ruim, Mônica. Beleza. Ótimo. Você vai aprender o que não fazer quando você tiver o seu negócio. Vai engrossar os coros. Então, assim, eu acho que o bom, o ruim, o ambiente, essa fase que você passar, lá, vai lhe ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu até vejo assim, por exemplo, conheço meninas novas, né, hoje em dia, que, assim, o empreendedorismo cresceu muito. Tá na moda agora. Tá na moda, então todo mundo quer empreender. Ninguém quer mais trabalhar assim Só, gente, que as pessoas, principalmente quem tá começando, eu, naquela época, saindo do meu ensino médio, que não tinha experiência de nada, eu não tinha nunca condições de empreender, não sabia nem o que era isso. Podia até inventar, mas não ia dar certo. Então, eu vejo muita gente hoje que não tem experiência com nada, saiu ali terminando o estudo. Eu não quero trabalhar para os outros. Não é assim não, entendeu? Eu acho que antes é necessário você passar pelo processo mesmo ali mais desafiador, você passar perrengue, entendeu? Os perrengues, minha filha, são aquilo que realmente fazem a gente acordar para a vida, a gente... aprender a solucionar problema, porque muita gente hoje não sabe lidar com problema, com dificuldade, entendeu? Então, assim, essa minha primeira experiência profissional foi muito, hoje eu sou muito grata de Deus ter me dado, porque eu aprendi muito, e eu fui crescendo na empresa, né? Passei 1 ano como gerente de uma loja, e depois disso, eles me fizeram um convite para ser coordenadora. Lá na época, assim, eles tinham várias lojas, e as coordenadoras, elas ficavam acima das gerentes, e na época eu coordenava 4 lojas. Eu passei a coordenar, gerenciar 4 lojas, e cada loja tinha sua gerente. Então eu participava de tudo, né? De conferência de caixa, montagem de equipe, treinamento de profissional, layout de loja, sabe? Então, assim, foi uma experiência muito rica. Porém, aquela coisa, né? Comércio, muita cobrança, final de ano, feriado. E aí eu fui cansando, né? Apesar de que eu gostava muito. Nesse período comecei a faculdade, né? A faculdade de RH, aos trancos e barrancos concluí. E fiquei 5 anos nessa empresa. Aí saí, já tinha concluído a faculdade e queria algo na minha área. Na área propriamente do RH. E aí fiquei tentando. Mas... tudo pedia experiência, até estágio de RH pedia experiência. Oh, meu Deus. E eu não tinha experiência comprovada na área. Até que meu seguro estava acabando, né? E eu não posso ficar sem emprego. Aí, nesse tempo, apareceu uma indicação para eu trabalhar no escritório de contabilidade. Vou precisar falar sobre isso, mas enfim. Você sabe de todos os babados, tudo. Um escritório de contabilidade, a pessoa me indicou, uma pessoa próxima à minha família e tal. Era um escritório pequeno no centro que prestava serviço para óticas. E aí eu não tinha nenhuma
conhecimento dessa área, mas aí era o dono do escritório, que era contador, e mais 3 pessoas. Aí a moça que ficava lá responsável, né? Abaixo deles, não, mas a gente ensina e tal. Então, tipo assim, por que ele pegava pessoas que não tinham experiência? Porque ele pagava só o salário, né? A proposta inicial foi só o salário e a passagem do ônibus. Nem o almoço a gente recebia. Você precisando trabalhar, você aceita, né? Mas quando eu entrei, eu disse, não, poxa, mas só de não ser no comércio, já vai ser uma experiência de escritório. Então, eu gostei que ia realmente ser. E fiquei 4 anos lá, mas não foi assim. Foi uma experiência boa no sentido de que me ensinou muito. Porém, não foi muito legal, né? Assim, foi na época que eu engravidei da minha primeira filha, eu tava lá. Eu sofri muito abuso moral, sabe? Mas fiquei lá até que de tanta raiva que eu passei, eu disse, tá bom, pois eu não também não vou pedir minhas contas. Aí foi nessa época que eu comecei a pensar em empreender. Por quê? Porque eu tive minha filha, né? Engravidei, minha filha nasceu. E quando a minha filha nasceu, eu tirei férias, tirei licença, e aí voltei a trabalhar. Eu deixei a minha filha com 5 meses, eu saía de casa às 7 da manhã, chegava em casa às 7 da noite. E isso acabou comigo. Antes mesmo de eu voltar a trabalhar, eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser e tal. E eu disse, não quero isso pra mim, não quero, né? Parei o filho, botar o menino no mundo e, tipo assim, não, nada contra quem não tem problema com isso, com quem sai, mas eu queria, né? Então, eu ainda fiquei, até minha filha completar 1 ano, ainda eu fiquei, então, tudo era vídeo. A minha mãe, ela andou, falou isso. A minha mãe fazia os vídeos e me mandava, né? E aí foi quando eu comecei, foi por esse motivo que eu comecei a pensar em empreender. Tem uma máxima que o pessoal fala que é assim, e nasce um bebê e nasce uma empreendedora. Exatamente. Porque eu sempre falo, esse modelo atual que a gente tem de CLT é um modelo que afasta muito você dessa parte tão importante que é desses momentos mais iniciais do seu filho, né? E é um modelo que não dá certo pra gente que quer estar mais perto. Quando eu tive o Emanuel, quando eu ganhei o Emanuel, mulher, eu trabalhava na época na Secretaria de Saúde de Fortaleza. Eu abandonei. Você tem noção? Eu passei um ano, foi tipo, nada mais importa. Eu acho que dá uma doidice na cabeça da gente, não sei, são os hormônios, não sei o que é. Mas assim, nada mais importava. Eu queria estar perto do meu filho, eu queria ver a primeira fala, o primeiro sentado, o primeiro sorriso, tudo eu queria ver. E assim, é um modelo que o empreendedorismo ele nos dá uma flexibilidade da gente conseguir participar de momentos que pra gente é importante, né? E, mais uma vez, poderosas, assim, nada contra de verdade a mulher que não quer viver isso. Porque a mulher, ela pode escolher. Tem mulher que tá tudo bem sair de manhã, chegar só de noite e ter a criança na escola integral, porque você precisa fazer aquilo que é melhor para você, aquilo que vai ajudar você dentro do que você tem como certo para você. Aqui a gente não tá dizendo que isso é certo ou é errado, a gente tá apenas compartilhando nossas histórias, o jeito como a gente faz as coisas, e sem realmente a gente apoia você. Inclusive você que não quer ser mãe, tem total meu apoio também. Eu sou favorável de que mulheres que não querem ser mãe não sejam mães. Porque se você não quer isso pra você, não faça. Só faça aquilo que você se sente bem, que você quer pra você, que te realiza. Porque isso é que vai fazer você mostrar o seu melhor lado, a sua melhor versão. Né? Aí você foi trabalhar nesse escritório e a maquiagem. Pronto, aí quando eu decidi empreender, aí eu fiquei... Aí a pergunta, com que? De que forma? Né? E assim, eu sempre gostei muito de maquiagem na vida, né? Eu sempre, quando eu era mais jovem, né? Eu sempre fui vaidosa, sempre nem sabia, mas só saía pintada. Então eu sempre gostei de e trabalhei também na loja que eu tinha... Era uma loja de artigo feminino, maquiagem, tudo. Então assim, eu sempre fui muito vaidosa. Aí...
veio a questão da maquiagem. Aí eu também pensei em trabalhar com costura, tipo, nada a ver. Aí meu marido disse assim, costura não, nem inventa no que não vai dar certo. Aí por que tu não faz? Maquiagem é legal, né? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver como é que tava. Comecei a pesquisar, Clébio, né? Clébio, como é que tava o mercado. Na época que as youtubers de maquiagem estavam estouradas, né? E eu, isso aqui é legal, eu gosto. Aí eu ainda no escritório, eu comprei o primeiro curso, que foi online. Aí comecei a comprar os produtos, né? Eu recebi o meu salário e... Uma parte já reservava pra maquiagem. E com o meu salário eu já fui comprando as coisas. Fui comprando, aí quando eu terminei o curso, já tinha o material, eu comecei a divulgar. Aí no começo eu atendia só no fim de semana, né? Porque eu não trabalhava nem sábado nem domingo. Então eu atendia a domicílio no fim de semana. E aí foi onde tudo começou. Jane, tu fez a transição de carreira do jeito correto. Eu não fiz do jeito correto. Mas assim, a transição de carreira que a Regiane fez, Poderosas, é o jeito assertivo de se fazer. Se hoje você está insatisfeito no ambiente de trabalho que você tem, você ainda está na CLT ou qualquer que seja esse ambiente de trabalho, e você tem o desejo de começar um novo negócio, de alçar outros voos, você não pode se deixar tomar pela emoção como eu fiz isso e você estabelece muito caos na sua vida. Mas o jeito que a Regiane fez, ela foi muito sábia, porque ela viu que não queria aquilo, então ela se organizou, ela foi fazer o curso que precisava, ela começou a ir separando aquele dinheiro um pouquinho para ir juntando e tendo a parte dos materiais que ela precisava. E quando tudo estava ok, para pelo menos começou a prestar o serviço conciliando, né? Ficava na CLT, nas horas vagas fazia para ver se realmente era isso que as pessoas queriam, se dava certo. E quando ela percebeu que isso sim era o momento, que dava certo, que tinha público, foi que ela fez a transição. Exatamente. Eu acho que isso foi muito assertivo da sua parte e é um jeito inteligente de fazer as coisas. Não, gente, que eu seja burra, porque eu não fiz assim não, tá? Eu não fiz desse jeito não. Vocês sabem, vocês viram. Se você não sabe como foi que eu fiz, volta nos episódios anteriores, assiste, que você vai ver lá que a gente tem contando histórias extraordinárias de mulheres que fizeram coisas incríveis e continuam fazendo até hoje. E aí no meio a gente conta um pouquinho da nossa também. E você pode voltar nos episódios anteriores. Aí não se esquece, se inscreve no canal, curte, volta nos episódios anteriores e volta pra cá assistir o resto do episódio com a Regiane, tá? Vamos continuando. Regiane, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu começou com a maquiagem daí. Tu trabalhava CLT e fazia os seus atendimentos. Como foi que tu... Não, agora eu só vou pra maquiagem. E como foi esse começo? Aí eu saí, né, de definitivo do escritório, me desliguei. E aí só tinha a maquiagem, né, pra dar conta da minha vida. E aí fui, divulgava, né, chamava... Na época já tinha o Instagram, claro, que foi um dia desses, né. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de aparecer, mas aí o que eu fazia? Eu chamava as amigas, tinha algumas amigas que eram minhas modelos, né? Inclusive, gratidão, porque me deram muita força no começo. E aí eu chamava as meninas, fazia maquiagem, pra poder divulgar no Instagram. E aí divulgava, marcava, e aí as pessoas foram conhecendo, e aí foi vindo cliente e tudo. Só que, assim, no começo foi muito difícil, porque a maquiagem é um serviço que ele é conforme a necessidade. Ele não é ali um serviço que a cliente vem, tipo, que nem a sobrancelha, independente dela ir pra uma festa ou não, se ela tá com a sobrancelha pra fazer, eu quero fazer minha sobrancelha. Maquiagem não, precisa ter um evento, precisa, né? Então, assim, eu no começo tinha pouquíssimos atendimentos pra me manter, né? Comecei com preço muito baixo, porque como eu trabalho na periferia, bairro, né? Tipo assim, não dá pra cobrar um preço muito alto, porque as pessoas não valorizam, não querem pagar. E aí fui, mas assim, eu não ganhava dinheiro, a verdade é essa. Eu gastava dinheiro. E graças a Deus, assim, que o meu marido, ele sempre me apoiou muito, porque se eu não tivesse tido apoio do meu marido, não tinha dado certo. Porque logo eu teria que ter voltado, não, minha filha, vá atrás de um emprego. Mas não, ele sempre acreditou que ia dar certo.
Então, tipo assim, eu não tinha. Eu fui mesmo assim porque eu acreditei na voz de Deus. Quando Deus disse que ele estava abençoando o meu negócio. Porque foram, tipo assim, 2 anos, pelo menos, sem R$1 de lucro. Era só investimento. E só se pagando, né? Quando eu ganhava um dinheirinho, aquele dia que eu conseguia atender os clientes, dinheiro, o que eu fazia? Reinvestir. Gastava com maquiagem. Gastava, só cheirava o dinheiro e ia lá e... maquiagem. E aí, quando as coisas... Aí eu fiz um cantinho na minha casa é desse tamanho. E aí eu peguei o quarto da minha filha, desfiz o quarto da minha filha, e coloquei um espaço muito pequeno, muito simples. Eu acredito que tem clientes que vão lembrar, que chegaram aí lá. Só usava a cômoda da minha filha como bancada para colocar os produtos, uma cadeirinha da cozinha para a cliente sentar e o ventilador. A minha casa do lado do sol, quente que só. As maquiagens estão fazendo ela derretendo. E aí, tinha clientes que iam e tudo, só que aí veio a pandemia. Aí quando a pandemia veio, pronto, acabou-se, né? Porque um serviço, primeiro que na pandemia, bem no início, tudo parou realmente. Foi. E mesmo quando as coisas estavam ali tentando caminhar, as festas foram barradas e as pessoas se maquiar pra onde, né? Pra quê? Pra assistir as lives em casa? Lógico que não. Então, eu simplesmente parei, não tinha mais serviço. E aí foi uma época muito difícil pra mim, que bateu assim... a deprê, sabe? Bateu o desespero. Nossa, foi terrível. Aí, mais uma vez, eu recorri a Deus. Eu pedi a Deus pra dar uma luz, pra iluminar, né? Porque eu já tinha lutado tanto até ali e, de repente, lógico que não foi só eu que passei por isso. Todos nós passamos por isso, né? Cada um na sua realidade, nessa época da pandemia. E aí foi quando eu tive o start de fazer o design de sobrancelhas. Aí eu em casa, como todo mundo, porque tava todo mundo em casa, eu comprei um curso online de design, já tinha uma noção, por ser maquiadora, né? Aí comprei um curso online de design de sobrancelhas. E estudei, fiz o curso em casa. Aí eu disse, não, vou atender design de sobrancelhas. Aí quando começou a flexibilizar, a minha sogra mudou de casa, foi morar numa casinha pertinho da nossa casa. A minha sogra mora sozinha, aí eu pedi pra usar o espaço. Sogra, me preste atenção. Aí ela cedeu, e aí eu montei o espaço na sala da casa da minha sogra. E nessa época eu tinha uma amiga, que é a Nayara, que tinha concluído o curso de extensão de cílio. Tava também começando. Aí eu disse, bora, Nayara, tu quer vir pra cá? A Nayara, quero. Aí a gente montou com o que a gente tinha. Ela tinha a maca, eu tinha uma cadeirinha, já tinha comprado uma cadeirinha melhorzinha. E levei a cômoda, a bendita cômoda. Eu me lembro dessa cômoda. Essa cômoda é guerreira, viu? Guerreira. Aí a gente começou a atender. Aí quando eu comecei a atender o design de sobrancelhas, começou, né? Eu comecei a fazer a propaganda, as clientes começaram a gostar. E foi quando começou a ter mais rotatividade. Eu acho Entendeu? que você usou uma coisa muito importante pra gente que empreende, que se a gente não tiver, o negócio não vai pra frente. Você usou a criatividade, porque você estava no meio da crise. E crises, elas são importantes. Pra mim foi totalmente. Toda crise, a crise, ela te pressiona a criar alguma solução. Sim. Porque ou você cria uma solução ou você é engolido Você pela morre crise. ali, né? Exatamente. Então, crises, no mundo inteiro, crises sempre foram muito importantes para trazer inovação. Né? Inovação, quando eu falo, eu não estou falando propriamente de um computador, de um robô, não. Inovação é justamente esse poder de criar soluções para coisas do dia a dia de um modo diferente. Então, no momento você estava lá com a sua maquiagem e você percebeu, nesse momento, maquiagem não dá. O que é que eu posso fazer que tenha uma recorrência de uso mais frequente Isso. e que as pessoas, mesmo estando em casa, precisam. Isso é um serviço mais acessível. Né? Né? Então, assim, eu acho que se você não tivesse tido essa sacada, você não tivesse tido esse teu de inovação, você teria fechado. Eu esqueci de citar. No No meio disso, né? Antes da pandemia iniciar e antes desse momento, eu já tinha passado por uma fase muito difícil.
que foi a perda da minha filha, né? Que eu engravidei Pela segunda vez. da minha segunda filha. Eu já tinha saído do escritório e já estava empreendendo, já estava só na maquiagem. E aí engravidei. Ótimo, né? Era uma menina. Continuei na minha luta de empreender, fazer atendimento a domicílio, fazer atendimento lá nesse meu espacinho que eu criei na minha casa. E fora isso, tinha a minha filha que era pequena e seguia a vida, né? Achando que eu era a grávida mais saudável do mundo, porque a minha primeira gravidez foi tranquila, né? Só que quando eu estava com 22 semanas, na semana anterior, eu tinha feito um curso que durou uma semana. Eu tava com a barriga grandinha, foi um curso de penteado, meu primeiro curso de penteado. Que foi bem puxado e eu tava bem cansada, sentia muitas dores nas costas, mas achava que era normal, do cansaço e tal. Mas na verdade, o que aconteceu? Quando eu tava com 22 semanas, eu fui para uma consulta, né? A enfermeira do posto me indicou a procurar uma emergência obstétrica e aí eu fui. Só que eu fui, tipo, vou tomar uma medicação pra dor nas costas. Primeiro, bati perna no centro, eu e meu marido, que a gente foi resolver umas coisas no centro, de lá a gente foi pro hospital. Quando o médico me examinou, eu já estava em trabalho de parto. Meu Deus. Né? Meu colo já tinha dilatado. E aí, o que acontece? Acabou-se, né? Lá mesmo, pra mim, foi um choque quando ele me disse isso. Primeiro porque eu só tava com 22 semanas de gestação, né? E aí eu tive que ficar internada. De lá mesmo eu fiquei, não tinha levado bolsa, não tinha levado nada. Fiquei, o médico... Aí eu disse, doutor, ele disse, não, e aí que você vai precisar ficar internada, a gente tem um repouso e a gente vai tentar inibir seu parto. Meu Deus. E aí a minha filha pequena, né, meu esposo nessa época estava desempregado. Olha aí. Né, eu só com a maquiagem. E aí fiquei 14 dias, aí consegui segurar ainda por 14 dias. Porém, eu infeccionei, peguei uma infecção. E aí ela teve que nascer. Nasceu com 24 semanas. Com 24 semanas, ela adquiriu a infecção, por mais que os médicos... Ela pegou a tua infecção. Pegou a minha infecção, foi pra NEL, né? Muito grave, porque ela era muito prematura e ainda com a infecção. Mas foi não vou nem esticar muito, porque... Enfim, a gente acaba aqui mesmo a história. E aí, o que acontece? Ela foi pra NEL... sem nenhuma expectativa, assim, né? Os médicos já me dizendo que era muito grave e tal. Mas ela foi evoluindo, né? E aí eu fiquei ainda alguns dias internada, recebi a alta. E quando eu recebi, minha vida ficou só em função disso. Minha mãe cuidava da minha filha pequena, meu esposo dava conta das outras coisas. E eu todos os dias ia pro hospital, todos os dias, né? E a minha filha ainda sobreviveu 2 meses, né? Forte. Evoluindo... estubou cedo, era o bebê mais comportado da NEL. Mas, infelizmente, quando ela já não estava com mais nenhum respirador, já estava bem. Estava só esperando mesmo ganhar peso para começar a estimular no peito e tudo. E eu já estava com toda a expectativa de que ela vinha para casa, para passar o Natal, porque era perto do fim do ano já. Mas, infelizmente, um belo dia eu cheguei lá, saí um dia, ela ficou bem, que eu saí lá no fim da tarde, né? Voltava no outro dia pela manhã. Quando foi no outro dia que eu cheguei, ela estava muito grave. Começou a intercorrer durante a madrugada. E foi terrível, né? Nesse dia a gente chegou, a médica já pediu para eu ligar pro meu esposo, que eu tinha só. Foi o dia tentando, mas ela faleceu às 15 horas da sexta-feira. E aí foi muito difícil para eu ter que recomeçar. Retomar tudo depois de uma perda dessa. Que é uma perda assim, eu nunca passei por isso, mas eu acompanho algumas amigas que já tiveram esse tipo de perda. Primeiro que nunca passa, é uma coisa que sempre tá no seu coração, né? E você conseguir ter forças pela bebê que estava lá. E dentro de toda a situação que você compartilhou, do desemprego do esposo, do empreendedorismo ainda no começo, você ter conseguido, minha amiga, passar por cima de tudo isso, permanecer, continuar, não desistir, eu acho que isso é uma grande lição para todas nós. Deus, mais uma vez, né? E mais uma vez a Maitê, sendo a minha força. Porque eu acho que se eu não tivesse a Maitê, porque a Maitê tinha 2 aninhos. A Esté nasceu um dia antes da Maitê fazer 2 anos. Olha, bem pertinho.
Então, assim, a Maitê foi o meu combustível. Porque eu tava destruída, mas eu olhava, eu tinha uma filha de 2 anos que eu tinha que seguir a vida, né? E aí, Deus nos deu a graça. E só que logo depois disso, quando eu tava conseguindo aí veio a pandemia, né? Que foi a história que eu já contei aqui da pandemia. Mas aí, graças a Deus, como você falou, a pandemia... eu poderia ter ficado lá, me lamuriando, sofri muito. Como eu sofro, né? Mas assim, a gente chega em momentos, como eu passei, que você só tem 2 opções. Ou você se entregar realmente, ou você reagir, fazer alguma coisa. Eu acho também, Regiane, assim, você não desistir antes de começar a dar certo. Porque a maioria dos negócios que não deram certo é só porque o empreendedor, com baixa inteligência emocional, muitas vezes, ele desistiu na primeira dificuldade. Eu lembro, eu tenho uma menina que ela tinha muita dificuldade em levar não. Então, ela tentava vender e se a pessoa dissesse não, a primeira disse não, a segunda disse não, a terceira disse não, ela já não consigo mais, não, eu vou dar tudinho porque isso aqui ninguém quer comprar, né? E são muitos nãos até você ter seu primeiro sim, e são mais não até você ter vários sims, né? E a gente não pode desistir, poderosa. Você só tem o direito de desistir depois que tiver dado certo, porque depois que tiver dado certo... Se você quiser, você vai fazer outra coisa, porque você pode, né? Mas é importante isso, porque, olha, a trajetória de Regiane não foi linear. Se você for ver os players de sucesso, as nossas histórias não são lineares. Não deu certo. Eu quebrei 3 vezes para poder começar a dar certo. Sim. Você não quebrou todas essas vezes, mas você passou por grandes crises até o seu negócio começar a dar certo. Às vezes a internet hoje, nessa glamourização do empreendedorismo, passa uma impressão muito errada, total. Né, do que é de fato empreender. E aí a pessoa começa lá na casa dela e vê que logo na primeira tentativa não está dando certo, pronto, abandona. Tem uma menina que começou a empreender. Aí disse, Mônica, eu vou começar a empreender isso aqui, vai ser muito bom, eu vou ficar aqui e tal, beleza. Aí com 1 mês ela manda mensagem pra gente de novo, Mônica, tô indo embora pra cidade da minha mãe, porque empreender não dá certo. Eu tentei de tudo, aí você é aquela pessoa que falou comigo há 1 mês atrás? Ela, eu mesmo. Tu já tentou de tudo em 1 mês. Né? Porque não, às vezes fica quebrada a ideia, né? E você vê que hoje você tem um negócio de sucesso. Hoje você tem agenda cheia, hoje você tem um espaço lindo, que eu só vivo lá, gente, eu sou cliente, inclusive. Gente, eu saio da minha casa, a minha casa é do outro lado da cidade. Da minha casa pro espaço dela, eu gasto muitos dinheirinhos até chegar lá, mas na esquina da minha casa, eu tava falando, não era hoje, Regiane, mas eu vou lá. Teu espaço tem o que hoje? Quais são os serviços que tem lá, gente? Bom, aí depois de tudo isso, passei 8 meses na casa da minha sogra, até eu tomar coragem de alugar esse ponto comercial que eu tô hoje. Com muito medo, fui. E foi a melhor escolha que eu fiz, né? E hoje, eu atendo sozinha, né? A Nayara ficou comigo, ainda foi para esse espaço, ficou um tempo. E hoje ela, né, enfim, tomou outros rumos, outros projetos de vida. E eu fiquei só. Aí hoje eu continuo com a maquiagem, né? Sou maquiadora, penteadista. Mas aí o design cresceu muito, que foi a oportunidade que a pandemia me trouxe. E como eu sou grata, hoje a grande parte da minha rotatividade é do design de sobrancelhas. E aí, no meio de tudo isso, eu decidi começar com a epilação feminina. E aí, no começo, não deu muito certo. Eu pensei, não, isso aqui não dá pra mim. E hoje é um serviço que eu sou apaixonada. E hoje são os meus 2 carro-chefe. É o design e a epilação. A maquiagem é a minha paixão, que eu digo, né? Foi quando eu comecei, uma coisa que eu amo fazer. Mas, assim, só a maquiagem não me sustentava. Até porque, como eu já falei, né? Meu espaço de trabalho é na periferia. A maquiagem é um serviço caro. E olha que eu cobro, faço de tudo para cobrar um preço ainda baixo ali, justo, sabe? Mas, assim, não é todo mundo que
que tem, né, como pagar. As pessoas acham caro e tudo. Então, assim, a maquiagem não me sustentava. Aí, quando eu comecei o design e a epilação, aí... Mas eu acho que aí tem uma grande lição também, assim, da tua parte, que tu aprende mesmo. Que eu acho que tu tem uma cabeça forte de líder. A líder forte, ela é aquela pessoa que ela identifica, cria uma solução, já busca e já testa e já mede. E se for preciso fazer de outro jeito, já faz. Porque, assim, a reinvenção é muito importante para o processo de empreender. E entender o que as pessoas querem. Então, por exemplo, eu sei que essa caneta aqui é muito boa para você, mas não é isso que você quer comprar de mim, você quer outra coisa, eu tenho que entender qual é a sua necessidade para que eu possa lhe ofertar algo que vá atender a sua necessidade. Então, isso eu acho que é muito legal, essa tua sacada, porque só faz o teu negócio crescer mais e mais a cada dia, né? Sim. Porque toda vida que eu vou lá tem uma novidade, tem uma coisa nova. Todo mundo fala isso. Isso é maravilhoso. Eu não paro. Tem a lojinha agora. Aí eu coloquei a lojinha. E assim, quando as coisas, tipo assim, tem aquele período mais fraco, tem aquele mês mais fraco. Quando bate, assim, esse período, eu fico inventando. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou mudar? Nem que seja mudar as coisas de canto, sabe? Porque a gente não pode... É uma coisa que eu aprendi no comércio, lá na Lobiju. A Lobiju, quando era aquele dia que tava fraco, sempre que não tinha ninguém, aí a chefe ligava. Bora se mexer. A gente tava a loja toda arrumada. A gente tirava tudo do canto e é impressionante. Quando a gente começava, tipo assim, pois vamos limpar a loja ou vamos mudar a seção. Começava a chegar cliente. E eu adquiri muito isso de lá. Então, assim, eu não sou daquela, tipo assim, não tem movimento, hoje não tem cliente. Vou fechar as portas e vou embora. Não, entendeu? Não, eu vou tentar, vou ver estratégia, vou gravar história, vou fazer vídeo. Aí tem também a questão da rede social, porque no começo eu tinha muita vergonha, muita. Eu não aparecia nos stories. Eu só colocava foto do serviço. Aí até que eu comecei a sacar que eu precisava aparecer, pessoas, né, que me disseram, tem que aparecer. E realmente faz total sentido. Então, assim, hoje eu continuo não gostando. Então você grava os vídeos, os vídeos mesmo sem gostar, mas você faz a sua parte. Não gostar assim, né? Eu também, né, que eu tô lá forçada, mas assim... Não é uma coisa que... Não é a coisa que eu mais quero fazer, né? Entendeu? Perder tanta simpatia. Mas é necessário, a gente precisa... Eu que sou dona do meu negócio, eu preciso falar do meu negócio, eu preciso falar de mim, eu preciso aparecer. E assim, quando eu comecei a adquirir essa habilidade de me comunicar, de falar, de aparecer, as pessoas... O meu público aumentou. Porque assim, as pessoas, elas... tem interesse nisso, entendeu? Elas querem ver a alma de fazer a ligação. Trás. Então, assim, as pessoas começam a criar, mesmo sem te conhecer. Tem pessoas que nunca foram no meu espaço, que só me acompanham pelo Instagram. Mas sempre falam, eu gosto muito do seu trabalho. A pessoa nunca foi lá. Eu nunca fiz um atendimento com a pessoa. Mas só dela me ver, de eu mostrar o meu trabalho, como é que eu faço, como é que eu atendo, os meus resultados e tudo, a minha história. Eu não gosto de expor tanto a vida pessoal, mas eu sempre falo, né, de algumas coisas. Até porque eu tenho muita dificuldade, sabe? Eu comecei a falar aqui da história da minha filha, eu já tenho que ficar me segurando, porque, assim, coisas pessoais me desestabilizam. Falar sobre... coisas pessoais me desestabilizam. Mas é porque você é ser humano, né? Um pouco, né? As pessoas me veem assim, às vezes acham que eu sou muito forte e tudo. As pessoas, elas não têm muita noção. Quando eu perdi minha filha, quando eu cheguei no dia, né, do sepultamento, que foi que eu fui fazer, eu e meu marido e a minha filha fomos andar de trenzinho da alegria. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se as pessoas me verem aqui, o que as pessoas vão falar? Acabou de enterrar a filha, mas é porque, assim, eu não sei, quando a dor é muito grande, eu não quero enfrentar de frente. Porque eu sei que eu não tenho mais força do que ela. Foi com o luto da minha filha, foi isso. Eu não queria ficar em casa. Quando eu ficava em casa, que eu começava a pensar, vou sair, vou para um aniversário, vou para qualquer lugar, porque eu sabia que se eu tentasse enfrentar, eu não ia vencer. Então, até hoje é muito assim. Então, assim, eu sempre gosto de falar, eu sempre gosto de trazer muita realidade, principalmente para o empreendedorismo. Como você colocou, uma coisa que me irrita muito hoje na rede social é essa ilusão que as pessoas vendem, sabe? De que tudo é próspero. Gente, não é.
Não é de fato, sabe? Tem dias que, assim, hoje eu sou muito grata, porque hoje eu tenho, como você falou, eu tenho uma agenda cheia, né? Não são é todo dia que a agenda tá cheia? Não é todo dia que a agenda tá cheia. Também é outra mentira, que todo mundo, ai, agenda lotada. Gente, mentira, tem aquele dia que não tem cliente, entendeu? Quase sempre tem, mas tem aquele dia, assim, que às vezes não tem cliente, tem aquele mês que é mais fraco. Entendeu? Mas assim, aí quem consome acaba, muitas empreendedoras que estão começando, que ficam consumindo conteúdo de outras, se frustram, porque acham que... comparando aquilo exatamente, ali. porque cai na questão da comparação. Eu deixei de seguir e acompanhar muitas pessoas por causa disso, porque eu percebi que estava me sabotando. Entendeu? E na realidade, nada é fácil pra ninguém. Quem diz que tá? Gente, nada é fácil pra ninguém. As coisas são difíceis, né? A vida... outra, você estabelece um plano, mas a vida muda tudo de lugar o tempo todo. E a gente precisa ter aquela resiliência. E quando a pessoa não tem, o que a pessoa faz? Ela desiste porque ela acha que aquilo foi suficiente pra não... Pra achar que não deu certo. Não vai né? dar, não vai dar certo, exatamente. Olha, a gente vai chegar agora no momento que é a pergunta da galera. Poderosas, sempre nas nossas redes sociais a gente abre caixinha de pergunta perto do momento de gravação dos nossos episódios para você contribuir mandando sua pergunta e aí a gente traz aqui nesse momento. Então eu vou pegar aqui a primeira pergunta que apareceu para você, que diz assim: Rejane, como você vê o seu negócio daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, cara. Assim, eu vejo ainda mais estabilizado, sabe? Porque, assim, o que eu luto é pela estabilidade. A estabilidade é, tipo assim, de não ter que ficar prostituindo o meu serviço pra não ficar sem atendimento, sabe? De ter realmente, assim, chegar no nível de ter uma agenda que me sustente. Que sustente a minha família, que me ajude a ter uma vida conforme eu desejo. Simplesmente fazendo aquilo que eu gosto e que eu ofereço com qualidade. Sem eu estar precisando, sabe, passar perrengue e tá inventando aquilo que muitas vezes nem faz sentido para que o meu negócio caminhe. Estabilidade é o que eu enxergo daqui a 5 anos. O meu negócio com estabilidade e novas portas, né? Porque eu acho assim que a gente nunca deve pensar que vai parar nisso aqui que a gente tá fazendo hoje. Em quem você se inspira para continuar fazendo o que você faz? Nossa, difícil. Eu disse que aqui nem eu sei, eu só olho na hora que já tá gravando aqui eu vejo. Pessoal, vocês se garantiram nas perguntas, viu? Eu me inspiro, sabe, naquilo que eu acredito. Na verdade, é isso, sabe? Pessoas, sim, pessoas, muitas pessoas, você é uma delas, né? Com certeza que eu conheço realmente a sua história ali. Desde criança, entendeu? Eu me inspiro, sim, em pessoas, mas é aquela história, é você se inspirar, não se comparar. Então, assim, o que me move não é a sua história, porque a sua história, ela é só sua. Isso é o que a gente precisa entender. A história de cada... mas fulano conseguiu isso, foi ele, é dele. Entendeu? Cada um tem a sua história e cada um é dono da sua e é só sua. Então, assim, eu me inspiro, mas o que mais me projeta é aquilo que eu acredito. Aquilo que eu mesmo espero. Essa frase que tu falou. Se inspirar e não se comparar. A doença é se comparar. Se comparar é patológico. É patológico. Você realmente deve usar as histórias para se inspirar, para você conhecer histórias, ou tentar tirar aprendizados a partir daquela história. Mas você precisa honrar sua jornada. Você precisa honrar a sua jornada. Porque ela não é menor, nem pior, nem menos importante do que a minha. Ela é a sua jornada. E você tem que ser a primeira pessoa a honrar isso. Eu vou chegar agora com o Jogo do Impacto. O Jogo do Impacto é uma parte do nosso programa onde eu faço algumas perguntas curtas e rápidas e você me dá uma resposta curta e rápida, sem pensar muito. Sim. Certo? Poderosa, vamos ver o que é que sai aqui hoje da Rejane, hein? O mundo para a Rejane. Difícil. A Rejane para o mundo.
Ai, não sei. Não sei. Eu acho que é alguém que luta, né? Eu não vou dizer especial, sabe? Porque eu não gosto de me achar. Eu tenho um problema com quem se acha. Ai, uma pessoa especial, todos nós somos. Mas eu sou pro mundo uma pessoa que luta para fazer a sua parte. O seu melhor. Ótimo. Um negócio de sucesso? O meu. Adoro! Por qual mundo você luta? Eu luto por um mundo em que as pessoas tenham mais amor, sabe? Eu não luto por um mundo igual, como muitos discursam hoje, porque eu acho que nunca vai ser igual. Eu luto por um mundo igual. E eu já penso diferente, porque eu acho que nunca vai ser igual, sabe? Porque nós somos diferentes. Então, assim, não é igual, mas justo, que eu acho que é diferente. E no sentido de que a diferença do outro não te incomode. A partir do momento que eu quero que seja igual, é porque a diferença me incomoda. E eu acho que a gente precisa saber lidar com a diferença. Agora, o mundo igual que eu luto é um mundo sem desigualdades. É um mundo onde as pessoas, elas são respeitadas pelo que elas são. Sim, mas onde as pessoas importam. Onde as pessoas, Sim, elas não são discriminadas pela raça, pela cor, pelo sexo, pela orientação religiosa, pela orientação sexual. Sim, né? sim. O mundo igual que eu luto é um mundo, e eu sei que eu vou morrer sem ver esse mundo igual, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar todos os dias para que eu não tenha que me preocupar, por exemplo, por eu ter um filho do sexo masculino preto, eu tenho que educar ele um pouco diferente do que uma pessoa que tem um filho branco, porque ele vai ser muito mais abordado pela polícia do que os outros. Então, eu luto todos os dias para esse mundo igual, não no sentido de tirar a personalidade das pessoas, mas pelo direito de ser quem é, sem discriminação. Não, total, com certeza. Mas quando eu falo que eu não concordo com o termo igual, porque igual parece que tem que ser todo mundo igual, todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, não é isso. Eu digo no sentido exatamente do que você falou, só que eu vejo por outra perspectiva. No sentido de que todo mundo tenha seu valor e seja respeitado e amado, independente de ser branco, preto, homem, mulher, simplesmente que o ser humano ele seja visto como um filho amado, porque foi dessa forma que Deus pensou quando criou cada um, independente de quem seja, né? Então eu vejo assim que é saber lidar com a diferença, que é a partir daí que a gente vai aceitar o outro realmente como ele é. Entendeu? Uma frase que te move. Onde estaria eu se não fosse o teu amor? Ai, linda essa frase. Aí agora a gente tá chegando ao fim do nosso encontro de hoje. E eu vou te dizer que essa câmera aqui são as poderosas. E eu quero que tu deixe para elas uma palavra de impacto, uma mensagem para a vida, uma mensagem de transformação para elas. Olhando aqui no olhinho delas. Então, assim, gente, o que eu posso dizer é que você não pode se subestimar, coisa que eu fiz durante muito tempo, né? Por isso que eu digo que eu não achei que eu fosse capaz de empreender. E hoje eu sei que eu sou capaz de muita coisa que eu nem de longe, há anos atrás, eu esperei, eu imaginei. Então, assim, quando você começa a perceber, abrir mão do medo e perceber que você é capaz, essa percepção te faz forte e te faz seguir, independente de qualquer coisa. Então é isso, é acreditar. Acreditar primeiro em Deus, ter propósito, sabe? Ter fé, se alimentar de algo que vai te ajudar nesse processo e lutar. Lutar sem desejar o que é do outro, mas para construir a tua história, do teu jeito. Eu acho que é por aí. Muito obrigada, Regiane. Assim, o tempo passou tão rápido, né, que a gente nem sentiu. Eu quero te agradecer por você ter me emprestado um pouco do seu tempo hoje, sim, né, que é um tempo muito valioso. Então, muito obrigada por estar aqui, por ter me emprestado esse tempo, por ter compartilhado com a gente a sua história. Eu estou me sentindo muito honrada por você ter compartilhado tantas etapas importantes da sua vida,
mas eu sei que essas coisas que nós conversamos hoje, elas vão servir de transformação na vida de tantas poderosas, né, que precisam aí entender quem elas são e saber que elas são capazes, como você um dia descobriu. Então, muito obrigado por isso. Que Deus te abençoe, continue abençoando cada dia mais. E se você gostou desse episódio, você pode voltar e assistir os episódios anteriores. E também na próxima terça-feira, às 19 horas, você pode estar aqui com a gente ao vivo, acompanhando o nosso próximo episódio. E não esquece, não sai desse vídeo sem se inscrever no nosso canal e sem deixar a curtida. Às vezes vocês assistem, pensam que eu não acompanho, eu tô vendo a visualização, viu, poderosas? Vocês assistem e esquecem de deixar o curtir. O curtir ajuda a gente a aparecer como opção para mais pessoas assistirem. Porque essas nossas conversas são conversas que devem chegar ao máximo de mulheres. Sim. Então, poderosas, muito obrigado por mais um dia aqui conosco, mais uma noite, mais uma estreia. Regiane, gratidão. Gratidão, eu que agradeço. Mais uma vez. Obrigada a toda a equipe, né, assim, pelo acolhimento. E, assim, que bacana, sabe, esse projeto de dar voz, de ouvir histórias, né. E só gratidão. Estou muito feliz, realmente, grata. É assim, você sabe que a admiração que eu tenho por você, né, como pessoa, como mulher, como empreendedora, enfim, é isso. Entendeu? A nossa produção preparou aqui uma lembrancinha para você. Né? Quando eu for lá no espaço, eu quero ver. Vou colocar, com certeza. Olha, gente, amei. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por você ter vindo. Poderosas, foi isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero vocês no próximo episódio. Fica aqui com a gente, acompanha a gente nas redes sociais, porque lá a gente está sempre trazendo muitas informações, muitas dicas. E nós estamos juntas, tá? Empreender só faz sentido se for para contribuir.